Olá a todos, me chamo Christian Rafael Fernandes Almeida, sou graduando de enfermagem pela Universidade Estadual do Ceará e hoje vim aqui apresentar o meu trabalho intitulado De Fatores de Risco Associados ao Desenvolvimento de Transtornos Alimentares na Adolescência. A adolescência é um período de intensas modificações e um marco muito importante que a gente não pode deixar de citar é a puberdade, que é quando o ser começa a adquirir características sexuais específicas do seu gênero e as modificações corporais começam a se intensificar. É nesse período também onde ocorre, em grande parte, a maior construção da identidade desse ser e tornando ele favorável a muitos questionamentos sobre como ele quer ter essa identidade, sobre como essa identidade desenvolver, fazendo com que o mesmo se situe em um local de vulnerabilidade por conta desses questionamentos. E a imagem corporal, que nada mais é do que uma construção psíquica, que muitas vezes não tem a ver com o IMC, o índice de massa corporal, pode desencadear comportamentos de risco para o desenvolvimento desses transtornos alimentares, comportamentos de risco como a indução de vômitos, o uso de laxantes, o uso de inibidores da fome, entre outros. Vale salientar que transtornos alimentares são quadros patológicos graves, de difíceis e longos tratamentos e que trazem diversas consequências para o indivíduo. A sintomatologia deles podem variar de pessoa a pessoa e estima-se que aproximadamente 25% da população mundial jovem utiliza desses comportamentos de risco para controlar o peso. O objetivo do meu trabalho foi identificar na literatura quais são os fatores de risco associados ao desenvolvimento de transtornos alimentares na adolescência. Trata-se de um estudo bibliográfico de revisão narrativa, no qual a base de dados utilizada foi o portal de periódicos da CAPES. Os descritores utilizados foram transtornos alimentares e adolescência, o idioma foi o português e o recorte temporal foi de 2015 a 2020. Os periódicos incluídos na minha população foram aqueles que responderam à pergunta problema do meu estudo, que possuíam um dos descritores adotados e que tivessem um adolescente como foco principal do estudo. Foram excluídas dissertações, teses, artigos duplicados e publicações de outras naturezas. Na busca apenas com os descritores, foram achados 199 artigos e, após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 11 artigos foram selecionados para leitura, no qual 3 foram descartados por não responderem à pergunta problema e 8 compuseram a amostra. Dos meus resultados, a percepção corporal negativa desses adolescentes esteve presente em todos os periódicos analisados, onde essa percepção corporal negativa está extremamente ligada à adoção de comportamentos de risco. Essa percepção corporal negativa nada mais é do que a construção psíquica do ser acerca do seu corpo. Muitas vezes não tem a associação com o índice de massa corporal, é totalmente uma construção interna do mesmo. O sobrepeso e a obesidade também esteve muito presente, pois adolescentes com sobrepeso e obesidade apresentam uma ligação com a percepção corporal negativa, apresentando índice maior de desenvolver essa percepção corporal negativa e de adotarem comportamentos de risco, como principalmente a indução de vômitos e o exercício físico em altas proporções. Ser do gênero feminino também esteve muito presente por conta das pressões sociais e midiáticas, que são outros dois resultados muito importantes do meu estudo, que trouxeram como fatores de risco a mídia e a sociedade que impõem valores muito grandes, principalmente nas mulheres, né, nas meninas, e a depressão também foi um fator de extrema relevância, pois pessoas que possuem o transtorno de humor depressivo apresentam facilidades para ter uma percepção corporal negativa e, principalmente, a adoção desses comportamentos de risco. Vale ressaltar que, durante a análise dos meus periódicos, também foi possível avaliar fatores protetivos, né? Todos apresentaram-se na mesma proporção, como refeições com a família, no qual os pais podem analisar o que os adolescentes estão, como eles estão se alimentando, uma atividade física moderada, porque isso melhora a autoestima e, consequentemente, uma melhor percepção do seu corpo, e o melhor vínculo com a família. Como conclusão do meu trabalho,
conclui-se que conseguir atingir o objetivo e responder à pergunta problema, de forma que se torna extremamente importante o conhecimento acerca desses riscos e comportamentos na adolescência para possíveis intervenções com esses jovens, evitando assim a adoção desses comportamentos de risco e principalmente o desenvolvimento desses transtornos alimentares. Aqui estão as minhas referências e muito obrigado. Olá, eu me chamo Ana Carla Cardoso Costa, sou acadêmica de medicina do 4º ano, 8º período, da Universidade Selma, em São Luís, no Maranhão. Hoje eu venho aqui trazer para vocês um artigo sobre os fatores de risco que antecedem a depressão pós-parto e as implicações desta no desenvolvimento infantil. Bem, primeiro passo, nós entendermos que durante a gestação, a gestante vai passar por alterações físicas, hormonais e psíquicas. Então, elas vão começar desde o início da fecundação, as emoções vão à tona durante a descoberta, com ela vem responsabilidades, a redução tanto da quantidade quanto da qualidade do sono, que perpassam naqueles as últimas semanas da gestação, bem como algumas semanas pós-parto. São os dias que o bebê dorme mal, enfim. Bem, com isso, nós temos também alterações hormonais muito evidentes nesses casos, que envolvem a promoção da lactação e o impedimento do reinício da menstruação, principalmente naqueles meses, primeiros meses pós-parto. Pois bem, nosso artigo ele é uma revisão bibliográfica sistemática. As referências foram encontradas nas bases de dados Cielo, PubMed, Google Academic. Foram reunidos 8 artigos, de 2003 até 2020, nas línguas portuguesa, inglesa e espanhola. Bem, atrelados às alterações hormonais que a mulher passa durante esse período, os fatores de risco, eles são muito determinantes aqui nesses casos. Então, fatores de risco como a idade materna, a condição socioeconômica da mãe, o próprio estado civil, que está atrelado ao apoio, a quantidade de apoio que ela vai receber não só do companheiro quanto da família, a escolaridade, o uso de entorpecentes, então drogas ilícitas, enfim. Tudo isso vai contribuir para o desenvolvimento da depressão pós-parto. Nós temos que entender que esse transtorno ele tem um alto impacto populacional. Não é isolado. O problema é que ele é altamente subdiagnosticado. Então, hoje no Brasil, nós temos evidências que comprovam que 15 a 20% das gestações as mulheres passam por depressão pós-parto. Que a gente pode perceber pode deduzir que esse número é muito maior devido ao subdiagnóstico. O início sintomatológico, ele vem predominantemente da 4ª à 8ª semana pós-parto, mas ele pode aparecer até o final do 1º ano de vida da criança. Então, os principais sintomas que a gente pode perceber não diferem muito da depressão nos outros períodos, nas outras fases da vida, né? Então, o humor deprimido, a perda de interesse por atividades prazerosas, a irritabilidade, sentimento iminente de culpa. Mas aqui está presente muito forte os sentimentos ambivalentes, então que vão desde aquele zelo excessivo à aversão total da mãe à criança. Bem,
Aqui a gente pode deduzir, concluir que a depressão pós-parto, ela vem de um processo muito anterior ao início dos sintomas. Então, que estão bem ligados aos fatores de risco, como eu já mencionei. Os prejuízos aqui, eles vão ser tanto à mãe quanto ao bebê, porque aquele contato visual, aquele acalentar da mãe aos braços com o filho, o olhar nos olhos, ele é pouco presente, porque principalmente o realizado pela figura materna, que a gente sabe que tem um potencial muito grande no desenvolvimento da criança, principalmente nos primeiros meses. Então, é muito comum que essa criança venha a ter comportamento mais introvertido, uma dificuldade de estabelecer relações afetuosas, tem um comprometimento na saúde tanto física, pela questão de muitas vezes essas mulheres elas não vão amamentar seus filhos, eles tendem a ter transtornos psiquiátricos, né, desenvolvimento da depressão na infância é muito comum, até um desenvolvimento de transtornos de conduta mesmo na fase adulta, fase jovem ou adulta. Nós deduzimos, nós entendemos que, por base das nossas referências, que a prevenção e o rastreio, ela está muito no pré-natal. O pré-natal, ele ele age como uma ferramenta muito grande de ver essa mulher como uma potencial paciente de depressão pós-parto. E é muito mais fácil eu rastrear isso durante o pré-natal. Então, fazer esse pré-natal psicológico, pré-natal psiquiátrico, é muito importante. Então, para não me prolongar muito, gostaria de agradecer a todos por assistir até o final e desejar um ótimo congresso. Essas foram as nossas referências. Fica aqui o meu muito obrigada e até mais. Olá, o meu nome é Maria Isabela Faria de Araújo, eu sou aluna do curso de Medicina da Universidade Selma, em São Luís do Maranhão, e o título do meu trabalho é Os impactos do isolamento social no sono e na saúde mental dos estudantes brasileiros. A pandemia da Covid-19 trouxe diversas alterações em nossa sociedade. Novas formas de trabalho, interação e ensino precisaram emergir a fim de se adequar ao isolamento social. Entretanto, aumento nos níveis de ansiedade, depressão, estresse e distúrbios relacionados ao sono foram identificados principalmente entre os estudantes brasileiros, que justificaram como principais fatores o aumento à exposição à tela e modificações em sua rotina como causas dessas problemáticas relacionadas ao sono e à saúde mental. Diante disso, essa revisão tem por objetivo elencar fatores negativos relacionados ao isolamento social, ao sono e à saúde mental dos estudantes brasileiros. A metodologia utilizada para a elaboração dessa revisão envolveu a busca por artigos publicados entre os anos de 2020 e 2021 nas bases Cielo e Google Acadêmico. Os resultados mostraram a presença de distúrbios relacionados ao sono, como insônia, pesadelo, paralisia do sono e excesso de sono entre os estudantes brasileiros. Além das alterações na rotina e aumento no nível de exposição à tela, destacamos também a má alimentação e a falta da prática de atividades físicas como fatores que interferem diretamente na boa qualidade do sono. E isso causa problemas relacionados ao humor, à imunidade e à atenção desses estudantes. Com isso, concluímos que é necessária uma maior atenção dada a esse público com a recomendação e elaboração de medidas que interfiram na resolução dessa problemática. Por fim, aqui ao lado encontra-se as referências utilizadas para a elaboração dessa revisão. Muito obrigada. Boa tarde, meu nome é Ramona Dias e juntamente com Alice Maia, Edmundo Nunes, Mariana Martins, Rebeca Criscolo, Sofia Assis e nossa orientadora Maria Elvira realizamos um relato de experiência com o tema
Impacto da educação à distância na saúde mental em estudantes de medicina. No dia 11 de março de 2020, a OMS declarou que estávamos em uma pandemia devido ao Covid-19. E logo em seguida, no dia 17 de março, o MEC viabilizou as aulas por meio das plataformas digitais. Entretanto, esse decreto pôde acarretar em algumas consequências no âmbito acadêmico e psicossocial. Dessa forma, o estudo objetiva relatar esses impactos na saúde mental desses estudantes no contexto da pandemia. Para isso, foi aplicado um questionário para um grupo de 6 estudantes do 7º período de uma universidade privada de medicina em Belo Horizonte durante a pandemia. As perguntas do questionário abordavam as seguintes questões. Durante a pandemia, você apresentou preocupações em relação ao seu aprendizado e seu futuro? Como o isolamento social e o lockdown influenciaram no seu desempenho acadêmico e na sua saúde mental? Como os recursos tecnológicos necessários para o ensino à distância influenciaram na sua saúde mental? Qual foi a influência do suporte familiar na ansiedade ou depressão durante a pandemia? E, por fim, como a instituição lidou com os problemas relacionados à saúde mental dos estudantes durante o EAD? Como resultado desse questionário, foram obtidas respostas que indicavam que todos os estudantes se mostraram apreensivos devido ao fato do curso ser majoritariamente prático e devido às dificuldades de uma reposição eficaz do conteúdo. Além disso, a influência do contexto foi o surgimento de fatores como sentimento de solidão, aumento da ansiedade, diminuição da produtividade e desmotivação do curso, devido ao isolamento social. Durante o EAD, era necessário o acesso a ferramentas tecnológicas qualificadas e seu domínio por alunos e professores, o que nem sempre estava à disposição dos mesmos. Em relação ao apoio familiar, foi visto que poderia funcionar como um fator protetor, porém não é capaz de neutralizar problemas como a preocupação acerca da saúde dos familiares e a instabilidade financeira. Por fim, os estudantes pontuaram que as faculdades de medicina possuem alta carga horária, mensalidades caras e muita pressão acadêmica, o que contribui para a construção de um ambiente nocivo para o psicológico dos estudantes. Além disso, o apoio psíquico disponibilizado não foi suficiente. Dessa forma, foi possível suspeitar que a pandemia corroborou para a piora ou desenvolvimento de quadros como ansiedade ou depressão. Esses fatores foram associados a uma preocupação acerca do futuro e da formação acadêmica, instabilidade financeira, solidão, falta de motivação e enfrentamento de situações adversas no decorrer das aulas e avaliações. É isso, obrigada! Oi, gente, meu nome é Ana Laura Palma, sou estudante da Faculdade de Medicina, estou cursando atualmente o 7º período, e juntamente com a minha amiga Ana Clara Pereira, da Faculdade Atena de Sete Lagoas, e da nossa orientadora Aline Gonçalves, foi realizada uma revisão de literatura sobre o impacto da pandemia de Covid-19 na saúde mental. Então, como todo mundo já sabe, no final do ano de 2019 e início de 2020, a população mundial foi apresentada a uma convivência de uma nova patologia, causada pelo SARS-CoV-2, chamado Covid-19. Este vírus, além de ter mudado completamente a rotina das pessoas, afetou a saúde mental de muitos de nós. Diante da falta de vacina e da falta também de um consenso a respeito de como se tratar essa doença, a OMS propôs como principal forma de combate o distanciamento social, que, como consequência, afetou a saúde mental da população, com a escassez do contato físico, a falta de realização das atividades cotidianas e, principalmente, a não socialização. Além disso, muitos se encontram sem condições de trabalhar e o aumento do desemprego tem crescido exponencialmente, o que coincidiu com outros problemas socioeconômicos já existentes anteriormente à pandemia. Dessa forma, a situação atual pode agravar a condição daqueles que procuram ou que recebem cuidados em respeito à sua saúde mental. E os protocolos atuais podem impedir ainda mais o acesso a esses cuidados, pois clínicas de psicologia e também de psiquiatria, que não foram considerados serviços essenciais, foram fechadas durante certo período, o que impediu que muitas pessoas fossem em busca de melhorar a sua saúde mental. Além de que muitos profissionais do ramo ainda não estavam adeptos à telemedicina e aos atendimentos à distância, como no caso das psicólogas, que demoraram um tempo até se adaptarem a essa nova realidade. A respeito da metodologia do trabalho, trata-se de uma revisão sistemática de literatura com o objetivo de identificar e sintetizar as evidências científicas sobre as questões emergentes do sofrimento mental ocasionado pela pandemia do coronavírus.
Seguiu-se uma consulta nas principais bases de dados científicas para identificação de estudos elegíveis para o trabalho. Em relação aos nossos resultados de discussão, foi evidenciado que as emergências de saúde pública afetam não apenas o indivíduo, mas a comunidade como um todo. Isso se deve a perdas econômicas, fechamento de trabalhos e escolas e de recursos inadequados para assistência médica e a resposta e distribuição deficiente em relação às necessidades das populações. Esse efeito se somatiza a uma série de reações emocionais, como patologias de ordem psíquica, como exemplo, a depressão, a ansiedade, os distúrbios do sono e também comportamentos não saudáveis, como o sedentarismo e o uso excessivo de substâncias psicotrópicas. Uma pesquisa importante em saúde mental em situações onde ocorreram catástrofes e desastres estabeleceu que o sofrimento emocional é onipresente nessas populações que foram afetadas. Uma descoberta que certamente irá se repetir nas populações mais afetadas pela pandemia da Covid-19, como é o caso da população brasileira. Além disso, os profissionais da saúde não devem ser esquecidos. Isso porque, em um estudo que foi feito no México, identificou a insônia, depressão e transtorno de estresse pós-traumático como os mais frequentes encontrados em profissionais da linha de frente, sendo necessário uma atenção direcionada para esses indivíduos a fim de amenizar suas sequelas psicológicas que foram causadas por essa situação. A gente não pode esquecer também que a pandemia impõe um sofrimento psíquico para todas as faixas etárias. Então, a gente tem que pensar em como criar fatores de proteção para a saúde mental dos adultos, porque ela também vai ser uma proteção para a saúde mental das crianças. Melhorar a saúde dos adultos possibilita que condições pré-existentes em crianças não piorem. Nas considerações finais, é necessário evidenciar que o sofrimento ocorre de forma onipresente, sendo principalmente evidenciado nas populações de risco para a contaminação desse vírus, como o caso de idosos e de pessoas com comorbidades. É encontrado também em peso nos profissionais de saúde atuantes na linha de frente, que estão encarregados de grande responsabilidade e que muitas vezes possuem poucos recursos para encará-las. É observado também aumento dos sintomas de estresse e depressão nos adultos jovens e nas crianças, diante da nova rotina de confinamento que foi imposta a eles, principalmente no caso das crianças, que estão impossibilitadas de ir até a escola, estão tendo seu aprendizado extremamente prejudicado e que estão sofrendo muito. Dessa forma, é preciso que sejam realizados mais estudos com o intuito de prever a reação humana a esses eventos, bem como a criação de estratégias de enfrentamento, a fim de promover a saúde mental nesse período extremamente caótico em que estamos vivendo. Muito obrigada pela atenção de vocês, e essas são as nossas referências. Olá, estamos aqui no primeiro Congresso Mineiro de Saúde Mental para apresentar o trabalho intitulado Impactos do início da pandemia de Covid-19 na saúde mental da população em geral e dos profissionais de saúde, dos autores Vinícius Soares, Júlia Costa, Camila de Almeida, orientados pela professora Juliana Ferreira de Souza. A doença por coronavírus 2019, ou Covid-19, que é causada por uma nova cepa da família dos coronavírus, conhecida como SARS-CoV-2, impactou os sistemas de saúde em todo o mundo. O primeiro caso oficial relatado ocorreu no final de 2019 na cidade chinesa de Wuhan, que fica na província de Hubei. A Covid-19 espalhou-se com expressiva rapidez pelo mundo, o que fez a OMS a declarar como uma emergência de saúde pública de preocupação internacional e, posteriormente, uma pandemia, exigindo ação global, imediata e contínua para seu enfrentamento. Medidas de contenção da disseminação viral foram estabelecidas para evitar a sobrecarga e o colapso do sistema de saúde. Estas incluem a quarentena, o distanciamento e o isolamento social. Contudo, essas políticas podem acarretar consequências psicológicas ou agravar transtornos mentais pré-existentes. Portanto, o objetivo deste estudo foi revisar os relatos sobre as repercussões iniciais das medidas de contenção da Covid-19 sobre a saúde mental geral dos indivíduos. 2 autores realizaram uma busca em 3 bases de dados, selecionando artigos publicados entre dezembro de 2019 e março de 2020, com termos médicos relacionando Covid-19 à saúde mental. A lista dos estudos selecionados foram comparadas e as discordâncias resolvidas por um terceiro revisor independente. Os resultados mostraram que, no grupo de distanciamento social,
houve aumento nos casos de ansiedade e depressão. Menor escolaridade e maior higienização das mãos, bem como proteção com máscaras, diminuíram o nível de depressão nesse grupo. No grupo de isolamento social, muito associado a uma menor interação social e menor possibilidade de realização de atividades físicas, houveram aumentos principalmente de depressão e estresse. Este, maior entre as mulheres, estudantes e indivíduos que apresentavam sintomas gripais. O aumento da ansiedade foi observado entre aqueles que moravam sozinhos. Entre os trabalhadores da saúde, tivemos o aumento da depressão, principalmente entre as profissionais do sexo feminino, com nível técnico e que trabalhavam na linha de frente no combate à Covid-19. O aumento da ansiedade e do estresse foi especialmente aumentado entre as mulheres, com maior nível técnico, com longa jornada de trabalho e que fossem filhos únicos. Além do mais, os profissionais de saúde, em geral, apresentaram aumento da angústia e piora da qualidade do sono, apresentando insônia, dificuldade para dormir, despertar precoce e menor duração do sono. Vale ressaltar que a depressão foi maior entre as mulheres e indivíduos com doenças crônicas. A ansiedade foi maior em indivíduos com comorbidades, devido ao medo de internação, e entre indivíduos com baixo nível socioeconômico, que possuíam menos acesso a medidas de proteção. O estresse foi maior em mulheres, estudantes, indivíduos com sintomas gripais e aqueles com doenças crônicas. A angústia esteve relacionada ao sentimento de vulnerabilidade, seja pessoal ou profissional, e com a disseminação viral, e também pelo contato com as pessoas já infectadas. Concluindo, essa revisão revelou um aumento da frequência de sintomas mentais e mudanças cognitivas nos mais variados grupos sociais. Acreditamos que nosso esforço incentiva a implementação de ações voltadas à promoção, prevenção e assistência à saúde mental, diante das necessárias medidas de contingenciamento indispensáveis no enfrentamento da pandemia de Covid-19. Aqui estão as nossas referências. Obrigado. Olá, meu nome é Laiane da Silva Lima Oliveira, sou graduanda em enfermagem pelo Centro Universitário Jorge Amado e curso 9º semestre juntamente com meus colegas Iago Ribeiro Andrade Tito e Larissa Aparecida Souza João. Tivemos como orientadora deste trabalho a professora e orientadora Claudenice dos Santos Ferreira. Nosso tema foi os impactos na saúde mental de crianças durante a pandemia do Covid-19, uma revisão de literatura. Bom, a saúde é o estado completo de bem-estar físico, mental e social, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, e não apenas a ausência de doença. Contudo, temos também a saúde mental, que é um estado de bem-estar no qual o indivíduo realiza suas próprias habilidades. Porém, em 2019, o mundo foi alvo de um ser invisível com capacidade de afetar a saúde da população, que foi o Covid-19, uma variante do vírus da década de 60. A população vem sofrendo bastante com o reflexo do novo coronavírus, não somente por ficarem adoecidas, mas também por apresentarem grandes problemas de saúde mental. As crianças, como parte dessa população, também sofreram com os reflexos da pandemia e, portanto, o objetivo do nosso trabalho foi relatar como a pandemia do novo coronavírus impacta na saúde mental das crianças no contexto do isolamento social. Tivemos como metodologia a revisão integrativa de literatura, de caráter descritiva e qualitativa, onde fizemos uma busca através dos acervos eletrônicos Medline, Lilacs e BDenf, pela Biblioteca Virtual em Saúde, a BVS. Tivemos como descritores em ciência da saúde a saúde mental, pediatria, criança e Covid-19. Utilizamos os operadores booleanos AND e OR, onde encontramos 259 artigos e selecionamos 15. Através dos critérios de inclusão, artigos com texto completo em inglês e português, publicados entre 2015 e 2020 e que contemplassem o tema proposto por nós. Como critérios de exclusão, tivemos artigos com texto incompleto, indisponíveis e que não contemplaram o tema. Como resultados, a gente pode observar que o tédio, a irritabilidade, a ausência de amigos e parentes, a falta de ir à escola e prática de exercícios físicos, o aumento no consumo de alimentos e duração do sono e dificuldades financeiras sofridas pelos pais
foi um motivo de estresse aumentado durante o isolamento social. Os jovens foram afetados por estressores familiares também, e mesmo sendo pequenos, têm um amplo conhecimento do que acontece ao seu redor e apresentam uma sensibilidade muito grande com relação às condições socioeconômicas dos pais. Portanto, alguns comportamentos podem ser explicados devido a essa sensibilidade. Alguns autores também relataram um elevado consumo no uso de telas, que por um lado pode ser benéfico devido à escolarização remota. Também, alguns outros autores focam mais nas causas de dependência e depressão, também por conta da diminuição da atividade física e as horas de sono conturbadas. Alguns autores também relataram a aproximação familiar como um ato temeroso diante do isolamento social. Isso se deve porque muitas crianças que deveriam estar protegidas dentro do seu lar não estão. E com o fechamento das escolas, isso facilita ainda mais o papel do agressor, pois eles acabam inibindo essas crianças de acessarem pessoas que poderiam estar ali para ajudá-los em casos de violência. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, existem tipos de violência que são a física, psicológica por negligência, abuso sexual, maus tratos e o trabalho infantil. A exploração infantil, ela também foi muito observada durante o período da pandemia, pois o cenário de miserabilidade financeira proporcionou esse tipo de violência. Portanto, concluímos que a pandemia do novo coronavírus impactou e continua impactando diretamente na vida das crianças e de suas famílias, através da falta de rotina pré-estabelecida, da ausência de exercícios físicos e do excesso de aparelhos eletrônicos. O isolamento social também causou um aumento dos casos de maus-tratos infantil e pode ser intensificado pela ausência de escola, bem como de amigos e familiares. Aqui estão as referências utilizadas no nosso trabalho. Gostaríamos de agradecer ao primeiro Congresso Mineiro de Saúde Mental. Olá! Primeiramente, gostaria de agradecer pela oportunidade de demonstrar o meu trabalho no primeiro Congresso Mineiro de Saúde Mental, falando sobre a importância da neurociência das emoções no cenário da Covid-19. Sou Tatiane de Oliveira Santos, enfermeira, graduada pela Universidade Tiradentes, especialista em auditoria, gestão e enfermagem do trabalho e em urgência e emergência. Atualmente sou mestranda em Ciências Fisiológicas na Universidade Federal de Sergipe. O estudo da neurociência nos permite compreender de forma minuciosa o funcionamento do sistema nervoso central, mediante o reconhecimento das emoções sofridas no indivíduo durante o período pandêmico da Covid-19. Sendo assim, o nosso estudo tem como objetivo demonstrar a importância da neurociência das emoções mediante o atual cenário da Covid-19. Utilizamos uma revisão da literatura, onde buscamos nas bases de dados da BVS, Cielo e Lilacs os artigos que versavam sobre a nossa temática, e os anos utilizados foram entre 2014 e 2021. Os descritores em Ciências da Saúde, DECs, foram Covid-19, Emoções, Neurociências e Sistema Nervoso Autônomo, ambos combinados com o operador booleano AND. E utilizamos como critérios de inclusão artigos que foram lidos na íntegra, de forma gratuita, que versavam sobre a nossa temática abordada nos idiomas português, inglês e espanhol. E como critérios de exclusão, foram aqueles artigos que não versavam sobre a nossa temática abordada e que não estavam disponíveis de forma gratuita na íntegra. Após as nossas buscas, identificamos cerca de 25 artigos, porém, apenas selecionamos 9 sobre o assunto. O sistema nervoso central é o local onde apresenta regiões específicas do hipotálamo que detecta e recebe informações da periferia para que possamos desencadear determinadas respostas emocionais, desenvolvimento de atenção intelectual
e sistemas de recompensa sofridos pelo indivíduo durante a detecção de algumas informações. Sendo assim, ao estudarmos as neurociências, podemos compreender de forma específica os sentimentos, as emoções percebidas por cada indivíduo, principalmente no período da pandemia da Covid-19, onde os indivíduos que necessitam de um certo nível de isolamento, bem como estão expostos à exposição desse vírus em ambientes intra- e extra-hospitalares, sofrem bastante com alterações de saúde mental. Muitos indivíduos apresentaram irritabilidades, depressão, alteração da cognição, da absorção de conhecimento, atenção, bem como ansiedade durante esse período da Covid-19. Sendo assim, quando compreendermos de forma específica todo o funcionamento das neurociências, podemos desenvolver e intervir a esses indivíduos de forma que possamos minimizar todas as deficiências e alterações mentais sofridas por esses indivíduos durante a pandemia. Concluímos assim que, diante das nossas pesquisas realizadas nessas bases de dados, identificamos que o conhecimento sobre a importância da neurociência das emoções durante esse período pandêmico é primordial para que seja possível criarmos ações, estratégias para reduzir as consequências mentais e emocionais geradas nesses indivíduos que vivenciam esse período pandêmico. Sendo assim, torna-se imprescindível, portanto, criarmos novos estudos científicos a fim de aprimorarmos a sapiência sobre essa temática abordada. Deixo aqui as referências e muito obrigada a todos pela atenção. Olá, meu nome é Cristina, sou enfermeira e gostaria de agradecer a oportunidade de poder apresentar esse estudo aqui no primeiro Congresso Mineiro de Saúde Mental. Esse estudo versa lógica manicomial versus atenção psicossocial, olhar da equipe de enfermagem. Foi desenvolvido por Cristina Otaviano Pinto Larivoá, Marcelo da Silva Alves, Patrícia Rodrigues Braz. O CAPS-AD3, ele preconiza o tratamento sob uma clínica pautada na atenção psicossocial do usuário de substâncias psicoativas. No entanto, esse modelo manicomial ele ainda é presente nesse serviço e se faz necessário compreender como ocorre a assistência de enfermagem a esses usuários. O objetivo do estudo foi compreender a transição das práticas de cuidado pautadas na lógica manicomial e na atenção psicossocial no cotidiano da equipe de enfermagem de um CAPS álcool e drogas 3. Os métodos adotados foram pesquisa de natureza qualitativa, desenvolvida em um CAPS álcool e drogas 3, uma cidade de Minas Gerais. Foram 10 participantes da equipe de enfermagem, respeitando os critérios de inclusão e exclusão, e esses participantes também assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. A coleta de dados se deu por meio de observação participante e de entrevistas semi-estruturadas, onde foi garantido o anonimato dos participantes. A análise ocorreu por meio da análise de conteúdo de Minayo, e esse estudo ele foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Juiz de Fora e respeitou todos os preceitos éticos conforme a Resolução 466 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde. O estudo revelou que coexistem práticas norteadas tanto pela lógica manicomial quanto a atenção psicossocial. Profissionais reproduzem o modelo da atenção manicomial de forma inconsciente, muitas vezes inconsciente, inerente, pois faz parte também da formação desses profissionais e estão em busca de iniciar práticas voltadas para a atenção psicossocial, como oficinas terapêuticas, acolhimento, consulta de enfermagem. E foi possível perceber também uma dificuldade na compreensão do conceito de redução de danos. Os profissionais, eles entendem a redução de danos apenas como abstinência, quando, na verdade, a redução de danos propõe redução de danos voltado para questões sociais, emocionais, físicas, e não apenas a questão do consumo. Então, frente ao exposto, o
CAPS AD e enfermagem, eles vivenciam um processo de transformação, onde há lógica manicomial e atenção psicossocial no mesmo ambiente, no mesmo espaço, reproduzida por diversos profissionais. E a enfermagem, ela reproduz essa lógica manicomial voltada para a tutela do corpo, para a hierarquia profissional usuário, onde a equipe de enfermagem ela é vista como executora de prescrições, como vigilante. E foi possível perceber também que alguns profissionais estão iniciando um movimento de desenvolver práticas de cuidado voltadas para a atenção psicossocial. Ainda não é predominante a atenção psicossocial ali no CAPS, apesar de ser preconizado, os profissionais ainda não realizam essas práticas rotineiramente, mas eles estão iniciando esse movimento de desenvolver essas atividades de uma prática mais humanizada, voltada para a clínica ampliada, para a compreensão do sujeito sociopolítico, que tem uma história que pode transformar a sua realidade, e eles também inspiram os demais profissionais a desenvolverem essas atividades voltadas para a atenção psicossocial, principalmente quando eles veem os resultados positivos, como que isso influencia positivamente na vida do usuário, nessa reinserção social, na busca da autonomia, da identidade do usuário. Aqui estão as referências utilizadas para o desenvolvimento do estudo. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Muito obrigada. Olá a todos e a todas, é com imenso prazer que estamos participando do primeiro Congresso Mineiro de Saúde Mental, Inovação, Pesquisa e Humanização. Iremos apresentar a vocês o estudo intitulado Música como Atividade Guia, Significações de Si e do Outro como Estratégia de Cuidado em Saúde Mental, que tem como autora a psicóloga Stephanie Ferreira e coautoria do psicólogo Jason Cunha. Bom, para começar, é importante pensar que o cuidado humanizado em saúde mental possui importância fundamental em nossa sociedade. Isso porque o ser humano, em sofrimento psíquico, historicamente, era tratado de forma excludente e segregada. Desta forma, o CAPS possibilitou implementar planos de cuidado que promovem a inserção social e iniciativas de busca de autonomia, procurando integrar os clientes a um ambiente social e cultural concreto. Assim, esse estudo parte do seguinte problema: de que maneira a música pode criar narrativas e compartilhamento de representações sociais, promovendo construções coletivas e desenvolvimento da autoria dos sujeitos em contexto de saúde mental, tornando-a, assim, uma importante estratégia na promoção de saúde mental. O nosso objetivo é, então, compreender a música como atividade guia e estratégia de intervenção para a promoção de saúde em clientes do CAPS de São José dos Quatro Marcos, Mato Grosso. Adotamos como referencial teórico a teoria histórico-cultural de Vygotsky, teoria das representações sociais de Sérgio Moscovici, psicologia popular de Brunner, que nos permitem pensar que o conhecimento social e o desenvolvimento humano são processos concomitantes e dialógicos, ao considerar a relação do sujeito com a cultura e fortalecer o exercício de expressão subjetiva e criativa. A articulação com o conceito de atividade guia com a música sugere então que a expressão atividade guia não significa simplesmente a atividade que mais tempo ocupa naquela etapa da vivência dos sujeitos no CAPS, mas sim de que forma intencional é guia porque em uma certa situação vai guiar o desenvolvimento psicológico daqueles que participam, interagem e debatem, gerando novas narrativas e significações. A metodologia apresenta o local, que é o CAPS de São José dos Quatro Marcos, tem como sujeitos 15 clientes entre a idade de 22 a 72 anos, e a entrada e aceitação no campo se deu através da observação participante. Temos também como produção de dados a oficina socioafetiva intitulada Canta Sabiá, que possibilitou a construção de narrativas a partir das músicas escolhidas e criadas pelos clientes do CAPS. Resultados e discussões. O primeiro episódio resultou na escolha voluntária de músicas, tais como A Majestade do Sabiá, Tocando em Frente, Dois Amigos, entre outras.
notou-se a associação entre a vivência e os significados auridos da música. Desta forma, os clientes expressaram significações de sua subjetividade, manifestada pela fala objetivada pelo resgate das memórias de infância, revivendo-as e se transportando ao passado, o que torna possível reagrupar lembranças vividas, compartilhar significados pessoais, tanto bons quanto maus, e propor indicativos de sentidos pessoais e coletivos. Já o segundo episódio, foi possível elaborar uma música autoral dos próprios clientes do CAPS e foi intitulada como União. Destacamos uma parte da música. Tente entender o poder da união, todos nessa estrada de mãos dadas com o coração. Foi possível compreender que a música tem um potencial narrativo enquanto objeto cultural de própria expressão subjetiva. Desta forma, foi possível notar que a música tem um potencial narrativo enquanto objeto cultural de expressão de si e do outro. Como atividade guia, trabalhou-se a autonomia dos clientes, mostrando-os como construtores de suas próprias vidas, sendo possível a compreensão de si, do outro e do mundo à sua volta. Para finalizar, o CAPS, por sua vez, como um local de interação social, torna-se um adubo fértil, fazendo com que venha a emergir nas histórias contadas conteúdos subjetivos que, quando compartilhadas, se ramificam e se multiplicam. Portanto, a música no contexto de produção de saúde mental e promoção de saúde mental é uma manifestação subjetiva coletiva, bem como uma função significativa nas vivências expressas nas narrativas musicais construídas pelos clientes do CAPS. Aqui estão algumas referências dos nossos trabalhos. Muito obrigado. Olá, meu nome é Igor, sou acadêmico do 8º período do curso de Medicina do UniBH e hoje eu vou apresentar para vocês o trabalho sobre musicoterapia como terapia complementar no tratamento dos aspectos cognitivos e funcionais da doença de Alzheimer. Esse estudo foi realizado por mim, junto a 3 colegas também acadêmicos do curso de Medicina do UniBH, sob orientação da médica geriatra Juliana Montijo. A doença de Alzheimer é uma das demências mais prevalentes em indivíduos com mais de 60 anos e geralmente se desenvolve de uma forma insidiosa. Caracteriza-se por uma condição neurológica de degeneração gradual e progressiva das células cerebrais, cursando com um declínio cognitivo, como memória, linguagem, capacidade de raciocínio e de resolução de problemas, com um consequente reflexo funcional nas atividades de vida diária desses pacientes. No entanto, o tratamento farmacológico atual para essa patologia possui resultados ainda modestos. Dessa forma, métodos terapêuticos não farmacológicos para complementação dessa abordagem vêm ganhando destaque, como é o caso da musicoterapia. Destacam-se seus resultados na capacidade de decodificação de informações, recordatório de memórias e atenuação de emoções degradativas, além da sua acessibilidade e ausência de efeitos colaterais. Diante disso, o intuito do nosso estudo foi analisar e correlacionar os potenciais benefícios nos aspectos cognitivos e funcionais com a implementação musicoterápica em pacientes com doença de Alzheimer. Para isso, foi feita uma revisão de literatura retrospectiva, descritiva e integrativa realizada em março de 2021. Foram consultados artigos publicados nos últimos 10 anos nas bases de dados Science Direct e PubMed, com os descritores doença de Alzheimer, musicoterapia e demência, em línguas inglesa e portuguesa. Foram identificados 197 artigos e, após a exclusão, 7 deles foram incluídos para a nossa análise. Embora não profundamente elucidados os mecanismos fisiopatológicos da musicoterapia na doença de Alzheimer, algumas evidências nesses estudos foram notadas nos processos de neuroplasticidade, neurogênese, regeneração e de reparo. Em um estudo observacional analisado, sugeriu-se que a prática musical, principalmente quando precoce, atuaria como coadjuvante no fator protetivo do declínio cognitivo, devido à sua potencial associação nesses mecanismos. Uma contribuição da música nos sistemas de recompensa, interação social, estresse e imunidade também foram notados, além de benefícios da interação com a música que envolveram o equilíbrio dos sinais vitais, a redução dos distúrbios comportamentais e do humor, especialmente os associados à depressão, ansiedade e agitação, o aumento das habilidades de linguagem e até mesmo o possível aumento dos níveis cognitivos. Concomitantemente com essa intervenção, foi percebido que os sintomas psiquiátricos e a preocupação excessiva dos cuidadores desses pacientes foram também diminuídos. Além disso, percebe-se o aperfeiçoamento da atenção,
da velocidade psicomotora, da memória, da orientação e das funções executivas, bem como da cognição global dos portadores de doença de Alzheimer, assim como reflexos positivos nas pontuações dos instrumentos de triagem de habilidades cognitivas. Por fim, foi concluído que a musicoterapia demonstrou benefícios destacados pela sua acessibilidade e reduzidos efeitos colaterais quando comparados às terapias farmacológicas convencionais, especialmente quando executados pelo profissional musicoterapeuta. A gravidade e a exacerbação dos sintomas neuropsiquiátricos da doença de Alzheimer foram minimizados, com reflexos favoráveis na atividade de vida diária e nos testes de avaliação do estado mental e de memória. No entanto, o desenvolvimento de mais estudos observacionais e experimentais para a realização de meta-análises e revisões sistemáticas de qualidade ainda mostram-se necessários para trazer resultados mais robustos que sejam baseados em evidências. Além disso, ensaios clínicos visando desenhos de protocolos padronizados de acordo com a natureza e ou o estágio da demência contribuiriam para viabilizar a aplicação da musicoterapia em conjunto das terapias cognitivas, comportamentais e farmacológicas atuais nos pacientes portadores dessa doença. Essas são as nossas referências. Obrigado. Bom dia, meu nome é Vitor e vou apresentar para vocês o artigo Novas perspectivas do uso da ketamina no manejo da depressão bipolar. Os autores estão descritos abaixo e fomos orientados pelo professor Dr. Breno Fiuza Cruz. A justificativa da necessidade do presente trabalho se baseia na epidemiologia e dificuldades de abordar a depressão bipolar. O transtorno afetivo bipolar, TAB, atinge cerca de 4% da população em todo o mundo e aproximadamente 6 milhões de brasileiros, e é caracterizado pela presença de períodos alternados de euforia e episódios de depressão. Estes são vivenciados proporcionalmente por mais tempo durante a vida dos indivíduos com TAB, com maiores repercussões na qualidade de vida. Além disso, há elevado risco de suicídio entre pessoas diagnosticadas com a condição, principalmente durante a depressão bipolar, momento em que a maioria dos autoextermínios ocorre. 50% atentam contra a própria vida ao menos uma vez e 15% cometem suicídio. Em relação ao tratamento para a depressão bipolar, é dificultado pela escassez de medicações com adequadas eficácia e tolerabilidade. Nesse sentido, nosso objetivo foi avaliar as evidências da literatura acerca do uso da cetamina, antagonista do receptor glutamatérgico NMDA, no tratamento de pacientes com depressão bipolar refratários às abordagens convencionais. Para atingi-lo, foi realizada busca abrangente e não sistemática nos bancos de dados PubMed e Medline, com os descritores Ketamine in Bipolar Disorder e Bipolar Depression. Foram incluídos estudos relatando dados sobre resultados pré-definidos e relacionados aos efeitos da cetamina no tratamento da depressão bipolar, bem como seus possíveis mecanismos de ação. 4 dos 5 estudos analisados tiveram a amostra composta unicamente por pacientes com depressão bipolar. Todos demonstraram redução estatisticamente significativa da sintomatologia depressiva nesses pacientes, após uma infusão única ou seriada de 0,5 mg por quilo de cetamina. A maioria dos efeitos antidepressivos foi demonstrado nas primeiras 24 horas de administração, estendendo-se até o 7º dia. Também foram observadas reduções na ideação suicida e na adrenalina dos pacientes após a infusão de cetamina. Os achados da presente revisão são consistentes com os resultados da meta-análise realizada por Krish, a qual foi publicada na Pharmacological Reports. Todavia, dos 20 estudos clínicos revisados, apenas 2 estudos incluíram somente pacientes com depressão bipolar e não houve administração repetida da cetamina neste grupo. Sua importância está associada à demonstração de que a administração repetida de cetamina apresentam vantagens relevantes na redução dos sintomas depressivos, já que foi confirmado que os efeitos do fármaco são de curta duração. Com o intuito de explicar os resultados obtidos da cetamina na depressão bipolar, destaca-se que esse fármaco age através de complexos mecanismos de ação. Parte dele está relacionado com a antagonização seletiva do receptor NMDA em interneurônios GABA. Essa inibição é responsável pelo consequente aumento de glutamato e fator neurotrófico derivado do cérebro, além da estimulação de outras vias. As alterações promovem modificações em neuromodulação imediata e de forma tardia e sinaptoplasticidade neuronal, o que culminaria nos efeitos antidepressivos da cetamina. Algumas limitações, no entanto, precisam ser consideradas, como a ausência de cegamento ou prejuízo destes pelos sintomas dissociativos gerados pela cetamina em alguns estudos, o que os predispõe a possível viés de aferição. Ademais, a maior amostra observada foi de 53 pacientes, o que justifica os grandes intervalos de confiança encontrados, fraqueza comum a todos os ensaios.
O mesmo estudo ainda utiliza a amostra que inclui tanto pacientes com depressão unipolar quanto com depressão bipolar, o que dificulta a generalização dos resultados obtidos para pessoas com TAB. À vista de que a depressão bipolar é mais prevalente ao longo da vida dos pacientes com TAB e que a maioria dos autoextermínios ocorrem nessa fase, a cetamina, apesar das limitações, apresenta-se como medicação promissora no tratamento dessa condição, por promover redução dos sintomas depressivos. Nesse sentido, justifica-se a necessidade da ampliação do número amostral e a otimização de estudos a respeito da capacidade antidepressiva da cetamina, assim como seus efeitos a longo prazo, de forma a estabelecer a dose ideal e a via de administração, com o objetivo de aprimorar a qualidade de vida dos portadores de TAB. Essas foram as nossas referências. Muito obrigado. Saudações, meu nome é Felipe Lamas Peixoto e eu vim apresentar o trabalho Novos Aspectos na Teoria Neurobiológica da Esquizofrenia, uma revisão bibliográfica. A esquizofrenia é uma patologia extremamente complexa, com alterações no pensamento, na percepção, no humor, na linguagem, enfim. Sua causa é multifatorial e não muito bem compreendida até hoje. O mecanismo mais compreendido são os das vias dopaminérgicas de D2, ou seja, uma hiperexcitação das vias dopaminérgicas com aumento desses estímulos excitatórios por meio das vias de D2. Entretanto, foram demonstrados nas últimas décadas que outros mecanismos podem ser a causa da esquizofrenia. Entre esses mecanismos são mecanismos imunológicos, mecanismos neurobiológicos, anatômicos, são vários. Portanto, o objetivo desse trabalho é descrever esses novos mecanismos da esquizofrenia, que não os mecanismos já bem compreendidos de D2, e, portanto, propor e prover novos alvos terapêuticos para essa patologia. A metodologia deste trabalho foi uma revisão integrativa da literatura de 7 artigos científicos das bases BVS, Scielo e PubMed. Essa pesquisa foi feita de forma a responder a pergunta norteadora. Qual pergunta? Quais os novos mecanismos podem explicar a patogênese da esquizofrenia? Para responder essa pergunta, foram utilizados os descritores em saúde, esquizofrenia e patogênese. Como os resultados e discussões. Gibbons demonstrou uma redução de receptores muscarínicos em todo o córtex. Iwakura e Nawa demonstraram diminuição dos receptores de tirosina quinase ERB1/4. Esses receptores fazem parte das vias da neuroregulina. Essa mesma neuroregulina foi o alvo do trabalho de Carl Jonathan, que demonstrou redução da neuroregulina. Portanto, essa via cortical de NR1, neuroregulina 1, pode ser um importante alvo terapêutico da esquizofrenia e também um importante mecanismo etiológico para explicar a doença. Ettinger demonstrou, por meio de ressonância magnética e de estudos de medicina nuclear, redução da substância cinzenta em todo o córtex pré-frontal. Katz demonstrou redução da subunidade NR1 dos receptores de NMDA. NMDA se propõe como um receptor excitatório. E a subunidade NR1 faz parte da via da neuroregulina. Portanto, são 3 artigos que demonstram a importância da neuroregulina como mecanismo etiopatogênico ou de agravamento da esquizofrenia, uma vez que a redução da neuroregulina 1 também foi associado a um aumento dos sintomas negativos e sintomas mais graves. Pocklington, em 2015, demonstrou uma redução de receptores inibitórios GABA, e Hope demonstrou aumento dos níveis de L1 e TNF, que são marcadores inflamatórios. Portanto, mecanismos inflamatórios podem explicar a esquizofrenia e, portanto, também terapias anti-inflamatórias e imunossupressoras podem ser um importante alvo terapêutico no futuro próximo. Como conclusão, foram demonstrados que a esquizofrenia é uma doença extremamente complexa e que várias podem ser as maneiras como ela se manifesta e vários também são os alvos terapêuticos e os mecanismos etiopatogênicos demonstrados. Nesse artigo foram demonstrados do ponto de vista imunológico, a redução de L1 o aumento de L1 e TNF. No mecanismo biomolecular foi demonstrado uma redução da neuroregulina e de seus subsistemas, redução muscarínica, e do ponto de vista anatômico, uma redução da substância cinzenta no córtex pré-frontal. Obrigado.
Olá, bem-vindos ao primeiro Congresso Mineiro de Saúde Mental. Meu nome é Átila e hoje eu vou apresentar Nutracêuticos em Psiquiatria, uma revisão. O que motivou esse trabalho foi o crescente número de informações desencontradas acerca do benefício de determinados alimentos ou padrões dietéticos sobre a saúde mental dos indivíduos. De início, para que a gente pudesse de fato verificar as propriedades dos nutracêuticos, a gente precisou desmembrar todos os conceitos em torno do tema nutracêuticos e escolher a única definição. Aqui a gente se atém à de Felice, que afirma que os nutracêuticos são nutrientes ou alimentos que oferecem benefícios médicos ou benefícios à saúde, incluindo a prevenção e o tratamento da doença. Essa definição ela é ampla. Ela coloca nutracêuticos em um lugar intermediário entre a dieta e a medicação. Por isso que é muito necessário avaliar a segurança, entender os mecanismos de ação, avaliar a eficácia por estudos clínicos e identificar possíveis efeitos colaterais para que a gente possa verificar esse potencial farmacológico mesmo. A partir desses achados, a nossa revisão objetiva sintetizar e listar micro e macronutrientes que possam possivelmente atuar na inibição da patogênese ou como potencial alvo terapêutico. Nossa metodologia é simples, a gente buscou palavras como nutracêuticos, psychiatric, nutrition e treatment nas plataformas Lilacs, CAPS e PubMed. Excluímos os duplos, distribuímos os artigos restantes entre os autores, lemos eles individualmente e no final a gente se reuniu para discutir as principais conclusões. Ao fim, escrevemos conjuntamente o artigo. Com as nossas pesquisas, a gente descobriu que várias áreas do conhecimento estão associando processos no trato gastrointestinal a desfechos patológicos. O estresse oxidativo, a inflamação e a própria microbiota estão sendo relacionados também a acometimentos psiquiátricos e interagem com as patologias mutuamente. Por exemplo, o estudo de Berk, ele mostrou que fatores pró-inflamatórios, citocinas, eles têm a ver, são relacionados com o desenvolvimento de depressão. Além disso, a modulação de fatores neurotróficos e imunológicos de estresse, é muito feita pela microbiota. Então, uma desbiose pode mudar esse perfil imunológico das pessoas e acometer com algum transtorno psiquiátrico. Uma limitação importante é que a maioria dos estudos que nós achamos são observacionais. Esse tipo, particularmente quando é transversal, ele é incapaz de estabelecer uma causalidade. Outra limitação se deve à maioria dos estudos, até agora, terem examinado mais a fundo somente a depressão, com outros transtornos como esquizofrenia, autismo ou transtorno bipolar e a ansiedade ficando lateralizados. Tem poucos estudos intervencionistas. A revisão da OP, que é uma revisão de estudos intervencionistas, forneceu uma visão geral, e ela chegou ao número de 50% das pessoas que são expostas a uma dieta mediterrânea, por exemplo, elas têm melhoras nos desfechos do distúrbio de humor, de depressão e de ansiedade, Um outro estudo intervencionista analisou que houve uma melhora considerável nos sintomas de depressão com o uso de creatina e ácido folínico. O caso do zinco, por exemplo, zinco, ácido fólico, vitamina C e triptofano, que é muito divulgado pela lista como protetor, não tiveram nenhum resultado positivo para depressão. Algumas limitações desse tipo de trabalho é que não há uma avaliação da eficácia clínica ou segurança nesses estudos, Tem poucas evidências que suportam a prescrição mais certeira. Além disso, os estudos, no geral, contam com amostras reduzidas, idades discordantes e pouca duração, o que não permite uma indicação mais institucionalizada, Concluindo, a gente vê que é extremamente necessário que se elabore desenhos de estudos com metodologias rigorosas, que expandam aspectos como período de intervenção e tamanho da amostra, além da interação com medicamentos e maior ponderação de critérios avaliativos e dos resultados. Mas essa área ela tem muitas possibilidades, por isso dá importância de se investir nesses estudos. Essas são as nossas referências. Eu agradeço aqui por terem assistido. Olá, me chamo Glória Vanessa e sou autora do trabalho que está intitulado como Isolamento Social e o Impacto na Saúde Mental das Crianças e tenho como coautores a Maria Aparecida, o Matheus Gomes, o Lucas Emanuel e o André Souza foi meu orientador. Introdução. Bom, desde o início do ano de 2020, todos vêm vivenciando
a pandemia do novo coronavírus, e a partir do momento em que foram confirmados os primeiros casos, o isolamento social foi proposto como uma medida de prevenção que duraria inicialmente 15 dias, mas foi estendido por um período maior. Aliás, muitas regiões continuam estendendo o isolamento social em si, mas em contrapartida ele trouxe consequências negativas devido à sensação de solidão que proporciona, principalmente para as crianças que têm sido muito impactadas por serem retiradas do seu convívio com outros familiares, da sua rotina de ir à escola, de brincar ao ar livre, de interagir com outras crianças. E com isso ficaram restritas apenas a interação com os responsáveis com quem convive e por meios de comunicação eletrônicos que se mostrou totalmente insuficiente para o desenvolvimento pessoal e em sociedade dessa criança. Com isso, esse estudo tem como objetivo principal relatar sobre o impacto que o isolamento social pode influenciar no público infantil e as suas consequências que podem estar relacionadas a traumas adquiridos nesse período, refletindo na infância e repercutindo em toda a sua trajetória de vida adulta. Metodologia. É uma revisão da literatura que foi realizada a partir das bases de dados Lilacs, a DOLEC, da Biblioteca Virtual da Cielo, onde foram utilizados descritores controlados, isolamento social e transtorno do comportamento infantil, e os que não podem ser controlados, saúde mental das crianças e crianças. A pesquisa ocorreu em março de 2021 e apresentou uma amostra inicial de 57 referências de trabalhos e findou-se com a utilização de 4 artigos. Recursos de discussões. As crianças têm dificuldade em racionar sobre a emergência vivida, visto que se guiam pelo que podem ver, ouvir, tocar, cheirar, imaginar, imitar, pelo fato de que elas ainda estão no estágio inicial do desenvolvimento, e tanto irão se guiar por essas experiências, como irão se orientar também por experiências passadas. E nesse contexto, Ang refere os fatores estressantes decorrentes do contexto pandêmico, como medo de se contaminar, tédio, falta de contato com o ambiente escolar, entre outros, inferem diretamente na criança, e a resposta que a criança dará a esses estímulos do ambiente em que ela está se adaptando torna sua condição cognitiva e emocional dependente dos adultos que a cercam. Sendo assim, cabe aos responsáveis saber identificar o que aquela criança está sentindo, o que ela está demonstrando e como intervir nisso. Considerações finais. Faz então necessário saber que as crianças necessitam de informações, mas também os responsáveis têm que saber como passar essas informações no momento em que eles decidirem que irão conversar com a criança sobre o momento que está sendo vivenciado. Eles têm que informar por meio lúdico a criança para não acabar falando de uma maneira, de certa forma, dura, para que cause medo ou traumas nessa criança. E em virtude disso, deve-se buscar manter o bem-estar psicossocial da criança preservado por meio de atividades ocupacionais como foco da redução do ócio e evitar problemas que possam causar distúrbios no dia a dia, onde se faz necessário ter um grande incentivo da alimentação saudável e as horas adequadas de sono dessa criança. Essas são as referências e obrigada. Olá, eu sou Júlia, sou acadêmica de enfermagem do 9º período da Unirio. Hoje nós vamos falar sobre o hábito do paciente e a saúde mental do enfermeiro. A enfermagem, processo de morte e morrer. A enfermagem tem um papel essencial na assistência ao paciente e à família no processo de morte e morrer, além de acompanhar todo o cuidado. E durante esse cuidado, alguns fatores podem causar um abalo na saúde mental do profissional. Estes fatores foram divididos em 6 grupos. Fatores intrínsecos, como a jornada extensa de trabalho, papéis estressores, você ter funções que não são suas, relações no trabalho, relações conflituosas com a chefia, com o colega, até mesmo com o cliente. Estressores na carreira, não ter perspectiva de crescimento, estrutura organizacional, você não ter participação na tomada de decisões, e a tarefa de trabalho, caso, é não saber lidar com o papel social e o profissional. Lidando com a morte. Uma das causas para esse problema é que na formação do profissional de saúde, ele é ensinado a salvar vidas e retirar a dor. Então a morte causa muito conflito.
Como agravante, nós temos que, se o paciente for jovem, se for próximo à equipe e se for uma morte com muito sofrimento. Consequências do cenário de morte têm o sentimento de incapacidade e desilusão, o desgaste físico e emocional que pode ocasionar a síndrome de burnout, que é a exaustão emocional, a despersonificação e a falta de realização profissional. Então, buscou-se identificar na literatura o impacto do óbito dos pacientes na saúde mental da enfermagem. A metodologia é uma revisão integrativa com 3 descritores pela BVS, Cielo e PubMed, em 6 etapas, sendo a questão de pesquisa: qual o impacto da morte do paciente para a saúde mental da enfermagem? Aqui nós temos o caminho percorrido e chegamos a 11 estudos a serem analisados. Como resultado de discussão, o ano que teve mais publicação foi no 2020, com abordagem qualitativa, e o cenário foi a unidade de terapia intensiva. Pela OMS, saúde mental é um estado de bem-estar onde o indivíduo percebe suas habilidades, lida com os estresses cotidianos, ainda sendo produtivo e contribuindo para a comunidade. Então a gente vê uma lacuna nessa questão de lidar com os estresses e ainda ser produtivo. O trabalho foi dividido em 3 categorias pelos fatores estressantes no trabalho, a morte profissional e Covid, e o enfrentamento desses fatores. Sobre o tópico 1, nós já falamos sobre alguns fatores, mas cabe ressaltar que o principal foi a sobrecarga de trabalho, em segundo lugar, a insatisfação salarial e, em terceiro, não ter o lazer que o profissional merece. E sobre a assistência de enfermagem, o principal estressor foi justamente o enfrentamento da morte do paciente, o que pode causar muitos problemas, e o principal deles foi o aumento do risco de doenças cardiovasculares, e o segundo foi o sentimento de frustração do profissional, além de ansiedade, insônia, dor de cabeça, que é a cefaleia, entre outros aspectos. Sobre a morte profissional e a Covid, a pandemia apenas mostrou com mais clareza a fragilidade tanto da profissão quanto do sistema de saúde, com a falta de equipamentos, as instituições, a insalubridade do trabalho, o risco de contrair alguma doença e transmitir, enfim, vários outros aspectos. E também foi muito falado sobre a traumatização vicária, que é mesmo o profissional não estando na linha de frente, ele tem o sentimento daquele profissional que está lá, que é uma empatia profunda. Sobre o enfrentamento, nós temos algumas estratégias. Nós temos o termo COP, que são esforços cognitivos e comportamentais para esse enfrentamento, que são ações intencionais. Nós temos a espiritualidade, que é ter fé, não necessariamente uma religião. O cuidado na terminalidade, o autocuidado por hábitos saudáveis, e expor os sentimentos através de roda de conversa ou com um profissional habilitado. Como limitação, nós temos que o estudo foi apenas em português e não foi em campo, foi uma revisão integrativa. Como conclusão, a enfermagem está em vários locais com várias responsabilidades, sendo de extrema importância, mas que tem alguns fatores que podem atrapalhar a atuação desses profissionais, como a morte de colegas, a falta de equipamentos, a insatisfação salarial, as extensas jornadas de trabalho, que causam um desgaste físico e emocional profundo, o que compromete o cuidado prestado por esses profissionais e também compromete a própria saúde. Entende-se que para oferecer um cuidado humano, os profissionais devem ser tratados como humanos, porque eles são. Então, estratégias de coping devem ser desenvolvidas e implementadas, ajudando na qualidade de vida pessoal e profissional. As nossas referências, obrigada. O papel da homocisteína na doença de Alzheimer, uma revisão de literatura. A doença de Alzheimer é uma enfermidade neurodegenerativa crônica, representada clinicamente pela perda progressiva de memória e outras funções cognitivas. Estima-se que o mundo terá aproximadamente 115,4 milhões de pessoas convivendo com demência, sendo a doença de Alzheimer a mais comum, representando 60% delas, nos países em desenvolvimento, assim configurando um problema de saúde pública pertinente. A homocisteína ela é um aminoácido, e vários são os estudos que correlacionam a hiperhomocisteinemia, ou seja, o excesso de homocisteína no sangue, com doenças cardiovasculares. No entanto, cada vez mais têm surgido estudos da sua ligação também com o processo fisiopatológico de doenças neuropsiquiátricas. Para o seu metabolismo, a homocisteína ela depende do ácido fólico e da vitamina B12. Na deficiência dessas vitaminas, ocorre a hiperhomocisteinemia.
Níveis elevados de homocisteína provocam degeneração neuronal através de mecanismos neurotóxicos, como disfunção mitocondrial, aceleração de apoptose neuronal, hiperativação dos receptores glutamatérgicos e estresse oxidativo. Assim, existe uma ligação entre a hiperhomocisteinemia e o declínio cognitivo, principalmente com a avançada idade. E o objetivo do nosso trabalho foi justamente elucidar o papel da homocisteína na fisiopatologia da doença de Alzheimer, valorizando ela como potente auxiliar no diagnóstico e na abordagem clínica das pessoas com essa enfermidade. O presente trabalho trata-se de uma revisão de literatura descritiva que foi realizada após análise de artigos sobre o papel da homocisteína na doença de Alzheimer, oriundo das seguintes bases de dados: US National Library of Medicine, PubMed, Scientific Electronic Library Online, Cielo, Biblioteca Virtual em Saúde, BVS e JAMA Network. A hiperhomocisteinemia ela possui maior potencial tóxico aos neurônios hipocampais do que em relação aos outros neurônios corticais. Assim, idosos com aumento dos níveis séricos de homocisteína, eles apresentam atrofia hipocampal, independentemente dos outros critérios diagnósticos para a doença de Alzheimer. E também esses pacientes têm maior risco de evolução para essa enfermidade no futuro. Além de esses pacientes com doença de Alzheimer, que têm maiores concentrações plasmáticas da homocisteína, eles tendem a ter piores desfechos clínicos. A gente sabe que a hiperhomocisteinemia ela provoca aumento dos níveis séricos da proteína amiloide, aumentando sua toxicidade nas placas senis, além de promover a hiperfosforilação da proteína tau, proteína esta que também já está relacionada ao processo fisiopatológico da doença de Alzheimer, conforme estudos já indicam. Concentrações de homocisteína acima de 11,9 milimol implicam um risco aproximadamente 3 vezes maior para a perda de substância branca cerebral quando comparadas às concentrações inferiores a 8,6 milimol, corroborando para a teoria de neurotoxicidade induzida pela hiperhomocisteinemia. Uma outra meta-análise composta de 34 estudos com 9.397 indivíduos aponta que níveis elevados de homocisteína é um fator de risco do desenvolvimento da doença de Alzheimer, pois aproximadamente 40% dessas pessoas tinham homocisteinemia associada a uma atrofia cortical muito mais rápida do que aqueles com níveis normais do aminoácido. Desse modo, sendo a hiperhomocisteinemia um fator de risco potente, e mais do que isso, modificável para a doença de Alzheimer, é inegável que a homocisteína ela tem um papel importante e merece ser valorizada na assistência à saúde ao paciente com doença de Alzheimer. E a dosagem desse aminoácido deve fazer parte da propedêutica básica ao abordar esses pacientes na prática médica. Após verificar a importância da homocisteína como auxiliar no diagnóstico da demência de Alzheimer, a gente deve enfatizar a necessidade de ampliação de mais estudos a respeito desse aminoácido como biomarcador da doença, para que novas terapias elas possam ser empregadas com o intuito de prevenir e retardar a neurotoxicidade induzida pela hiperhomocisteinemia, ampliando assim as opções terapêuticas disponíveis para a doença de Alzheimer. Referências e obrigada. Olá, meu nome é Henrique Vieira, sou estudante de medicina do 5º semestre e juntamente com meus colegas de turma e o nosso professor orientador, Márcio, fizemos um relato de experiência do filme Até o Último Homem, intitulado Altruísmo Médico como forma de vencer as adversidades diárias de um campo de batalha. Na introdução, fizemos um breve relato do filme, da história do filme, né, do protagonista, em que ele, desde a infância, sempre quis ajudar o próximo, principalmente seu irmão, e depois de um tempo se alistou no exército e, diante de vários treinamentos, ele foi para a Segunda Guerra Mundial como combatente médico. E no final do filme, ele tem uma batalha e ele fica até o final para salvar todos os seus amigos aliados e também até mesmo inimigos. Então, como reflexão do filme, vimos o altruísmo nesse personagem e comparamos a ficção, que
apesar de ser baseados em fatos reais, tem elementos cinematográficos, mas também tem momentos de realidade mesmo que pode ser comparado a médicos profissionais que trabalham em hospitais, em ambulatórios, pronto-socorro. Então, fizemos o seguinte questionamento: qual a importância do altruísmo na vida do médico e em seus desafios profissionais? Diante disso, pela metodologia, por meio da reflexão e de inquietações, fomos para as referências de literatura em que procuramos vários documentos relacionados com o tema, por exemplo, livro, artigo e teses também. Então, o resultado que tivemos foi o conceito de altruísmo, que seria algo que está intrínseco na pessoa e é aquele sentimento de tentar ajudar mesmo o próximo. A relação médico-paciente, já que precisa desse altruísmo para consolidar essa relação. A compaixão nesse contexto, já que a compaixão é tentar compreender o sentimento do seu paciente sem que ele afete a vida profissional, a vida pessoal do profissional de saúde. A importância da formação médica, já que, pelo estudo, viram que ele é um fator protetor para alunos mesmo que estão no curso de medicina. As desvantagens dele, relacionado a dois conceitos, que seria o heróico e o patológico. O heróico é o que mostra no filme, em que o profissional acaba se prejudicando a sua saúde, seja mental, física, para tentar salvar o paciente. E a patológica é aquela quando ele quer salvar tanto a vida de alguém que ele acaba prejudicando essa pessoa. E o trabalho cotidiano, que seria essa relação do altruísmo com profissionais da área de saúde, por exemplo, nas unidades de terapia intensiva também, que foi colocado no nosso relato. Então, como conclusão, vimos, por meio da análise crítica, né, do filme, percebemos os princípios bioéticos, né, nessa obra, e para os médicos, até mesmo quando eles se formam, as vantagens e desvantagens desse altruísmo. Relacionado às vantagens está a compaixão, a relação médico-paciente, as desvantagens, esse conceito de heróico e patológico, que pode prejudicar tanto o profissional quanto o paciente. O equilíbrio desse altruísmo, que seria o ideal, e a representação da ficção e da realidade, em que, apesar de ser coisas distintas, elas acabam representando muito bem essa vida do profissional que precisa salvar vidas. Então, como referência, colocamos artigos, livro e teses, e é isso. Muito obrigado. Rafaela, eu e meu grupo desenvolvemos um trabalho a respeito do emprego da resiliência na propedêutica do trauma, o qual nós denominamos o binômio resiliência-trauma onde estamos. Nós podemos iniciar essa apresentação definindo o que é o trauma. Se trata de um fenômeno caracterizado por despertar a sensação de impotência associado à quebra de expectativas e crenças que nós desenvolvemos ao longo da vida. A resiliência, então, é um mecanismo multifatorial determinado por alguns parâmetros, sendo eles biológicos e psicossociais, que vão determinar a reação e a manutenção da nossa funcionalidade do organismo após um evento traumático. Nesse sentido, a gente reforça que a resiliência se trata de uma capacidade individual de enfrentamento a situações adversas. A experiência do trauma traz consigo alguns impactos, tanto no âmbito intrapessoal, em que nós precisamos considerar a nossa gerência de sensações e reações, e no âmbito também interpessoal, porque o ser humano está inserido em sociedade, cada indivíduo possui as suas vivências sociais, sejam elas familiares ou no âmbito do trabalho. Então, a gente precisa reconhecer a nossa potencialidade de interferir no equilíbrio ou na conformação dos meios em que nós estamos inseridos. Nesse sentido, a gente analisou o papel protetor da resiliência quando ela é empregada frente ao enfrentamento de situações adversas. Nosso trabalho se trata de uma revisão analítica e descritiva,
onde nós buscamos dados no MDPI, no PubMed, utilizando filtros como meta-análise, português e inglês, entre os anos de 2015 e 2021. No MDPI, nós utilizamos descritores como fatores de risco, resiliência, transtorno de estresse pós-traumático, encontrando 545 artigos e utilizando 7 deles. Já no PubMed, nós utilizamos PTSD e Resilience como descritores e encontramos 818 artigos, dos quais nós utilizamos 31. Bom, os estudos evidenciaram que alguns fenótipos são suscetíveis ao estresse e nessa condição eles apresentam um comprometimento da funcionalidade neuronal, um estado pró-inflamatório e um comprometimento da atenção. Respectivamente, essas condições podem ser explicadas pela redução da atividade da neurogênese hipocampal, da atuação do estresse ativando o eixo neuroendócrino pró-inflamatório e a redução da atividade do mesencéfalo. Já quando se avaliou aqueles fenótipos que são suscetíveis à resiliência, foram encontrados então um aumento da neurogênese hipocampal, uma redução dos níveis de interleucina e uma maior produção de serotonina pela microbiota. Nesse sentido, esses níveis reduzidos de interleucina se dão porque os fatores estressantes estão melhores controlados. Então, o perfil inflamatório está reduzindo, voltando a um equilíbrio do organismo, dado então a produção maior de serotonina pela microbiota, que também se encontra restabelecendo. Avaliaram também a baixa função da dopamina, apresentando então o risco de desenvolvimento de TEPT, associando aí a uma herança genética. Foi determinado por alguns estudos a porcentagem de 30% da relação causal da genética no risco de se desenvolver transtorno de estresse pós-traumáticos. Maiores níveis de resiliência foram observados em indivíduos mais saudáveis. Tem um estudo que evidenciou que indivíduos que estiveram mais aptos, mais convictos a passar pelas situações adversas por meio da resiliência, apresentaram maiores níveis de resiliência. E nesse sentido também, alguns estudos evidenciaram que o apoio social possui um efeito intensificador no aumento da resiliência. Então, alguns paramédicos que foram acompanhados aí no período aí de 2 anos apresentaram redução de sintomas significativos. E aquelas pessoas que passaram por esse período sem apoio social desenvolveram e agravaram ainda mais os seus sintomas. A gente conclui, então, que é de suma importância o reconhecimento da resiliência como um mecanismo protetor, no enfrentamento ao trauma, e a necessidade da sua inserção na propedêutica dessa condição, que, então, é primordial a identificação de fatores que podem favorecer e agravar a recorrência dos sintomas advindo das situações adversas. Foi comprovada, então, a necessidade de se ter uma rede de apoio, o apoio social, após se passar por uma situação adversa, e é possível, então, depreender que o fenótipo sensível ao estresse acaba impactando negativamente na condição cognitiva e emocional de nós indivíduos, quando, então, comparado a um fenótipo resiliente. Essas são as nossas referências, e muito obrigada. Meu nome é Kelly Meire Soares de Oliveira Okada, sou a autora principal do artigo Impacto da Empatia e da Compaixão na Vida do Profissional de Saúde. É uma resenha crítica do capítulo Empatia ou Compaixão do livro A Morte é um Dia que Vale a Pena a Viver. Aqui estão os nossos queridos colegas também que auxiliaram no desenvolvimento do artigo. Então, falando um pouco sobre a introdução dessa resenha crítica, foi baseada no livro já mencionado, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, e o capítulo foi a empatia e compaixão. Nesse capítulo, a autora descreve a diferença entre os dois sentimentos, abordando ali o seu perigo na vida profissional e ainda a responsabilidade sobre esse autocuidado, A importância desse profissional ter esse autocuidado. Então, o objetivo, dessa resenha crítica foi avaliar, o impacto psicossocial da empatia e da compaixão na vida desse profissional, e aí utilizando essa abordagem diferenciada do autocuidado. Um pouco sobre a metodologia, nós partimos de uma definição de empatia e compaixão, utilizados pela própria autora do livro, dentro de um contexto de cuidados paliativos. Foram selecionados artigos, com a descrição dos termos, empatia e compaixão, na base de dados Cielo e PubMed, no período de 2004 e 2020. E a partir desses achados, realizamos o desenvolvimento da resenha crítica. Falando um pouco sobre os resultados e as discussões a qual o artigo aborda,
Um deles seria o conceito de empatia, né, que seria uma habilidade de se colocar no lugar do outro, e tornar, assim, possível o compartilhamento de sentimento entre pessoas, né? A gente está falando do profissional de saúde e do paciente. Contudo, há também esse compartilhamento de sentimentos positivos e negativos. E aí, lembrando que esse sentimento, ele é considerado um dom, né? Estar ao lado de quem sofre ou quem está morrendo. E a autora, Ana Cláudia, ela acaba considerando um dos maiores riscos para o profissional de saúde é ele se tornar incapaz de cuidar do próximo, justamente porque na empatia ele transfere o foco do sentimento do profissional, né, tornando assim prejudicial a sua visão perante as necessidades daquele paciente. E aí um pouco sobre o conceito de compaixão, seria compreender o sentimento dessa pessoa, desse paciente, sem que o profissional absorva, né, de maneira, assim, transformar esse sentimento em dele, né, em seu próprio. Então, a compaixão é um estado emocional que objetiva minimizar o sofrimento de alguém, né? Na perspectiva desse profissional, ele acaba se tornando necessário para um olhar diferenciado para esse paciente, entender o seu sofrimento, né? Utilizar essas informações de forma a beneficiá-lo. Um outro ponto abordado foi o déficit de autoconhecimento desse profissional de saúde, sendo ele considerado os principais riscos, né, se eu atuar ali em conjunto com a empatia, porque, na verdade, é importante compreender as limitações, né? É o primeiro passo para alguém, quando alguém quer cuidar do outro. Então, a possibilidade de ultrapassar esses limites acaba prejudicando essa relação médico-paciente. E aí torna-se extremamente importante o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal desse profissional, para torná-lo, assim, apto a atuar, né, dentro dessa área dele. Então, é extremamente importante nós avaliarmos esse equilíbrio. E aí é válido perceber também que existe um efeito negativo desse excesso de empatia, né, justamente porque a relação interpessoal entre o paciente e o profissional de saúde acaba sendo prejudicada de alguma forma. Então, a gente traz aí a importância do equilíbrio entre esses dois sentimentos, empatia e compaixão, né? A compaixão por ser um dom e a compaixão por um olhar diferenciado para esse paciente, sendo extremamente importante na área da medicina, né? Ou da enfermagem, profissional de saúde em geral. E falando sobre a conclusão, né? Fizemos uma análise crítica do próprio capítulo e a importância da busca contínua da empatia para esse profissional de saúde, né? E é importante também ressaltar, distinguir empatia e compaixão, né? Como um processo de aprendizagem, né? Para atuação dentro da sua área, a importância do autocuidado, compreender suas limitações, né? Diferenciar eles e o valor desses conceitos para a formação acadêmica desse profissional. Aqui são as nossas referências que utilizamos para o artigo.